A fórmula da realização ela é composta por 4 passos. O primeiro passo é você estabelecer uma meta, é você ter um objetivo claro e bem definido. O segundo passo é o que? Você ter um plano de ação. Um plano bem definido que é o que? Um passo a passo, uma sequência que você vai executar para atingir aquela meta. O terceiro passo é o que? É você executar esse plano, porque não adianta nada você ter um objetivo, criar um plano de ação e não ter a execução. Então você não vai conseguir atingir seu resultado. E a equação para fechar isso tudo, né? Então metas mais plano de ação mais execução é igual a resultados. E muitas pessoas ficam querendo ter resultados sem passar por esses 3 passos. E algumas pessoas estabelecem alguma meta, não faz nenhum tipo de plano, não executa nada e fica só esperando os resultados. Então a pessoa quer que saia da meta e já pule diretamente para os resultados. Muitos estabelecem metas, fazem até algum tipo de plano, mas na hora de executar, procrastina, não faz e também não executa. Então a importância realmente é isso, a equação é resultado é igual a metas mais plano de ação mais execução. E aí a gente partindo então para o passo 1, que são as metas, elas devem ser metas SMART. O que significa SMART? SMART é inteligente, traduzindo do inglês ali, é inteligente. E por que de SMART? Né? Pegando ali as primeiras letras ali traduzidas ali do inglês, o S, então de específica, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal. Quando a gente fala de uma meta, para a gente estabelecer uma meta, é muito importante que ela primeiro seja específica, né, que é o primeiro item aqui. Por que específica? Eu tenho desejo de comprar um carro. Tá bom, você pode comprar um Fiat 147 ou você pode comprar uma Mercedes, mas que tipo de carro? E a gente precisa ser mais específico naquela meta que a gente deseja. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de juntar dinheiro. Você vai falar de uma meta específica, então você diz, olha, eu quero juntar dinheiro, então, 10 mil reais. Você colocou um pacote específico, eu quero juntar 100 mil reais, eu quero juntar 1 milhão de reais. Então você tem que ser específico. O segundo item da meta SMART, o M, né, é mensurável. E por que é mensurável? As metas elas têm que conseguir ser medidas para você pegar a evolução dela, você medir a evolução dela e ver como que isso está sendo o progresso. Então não adianta você falar assim, olha, minha meta é ser feliz. Então como que você vai medir a felicidade? É algo que você não consegue medir. Então você tem que buscar estipular metas de modo que elas sejam mensuráveis, que tenham algum tipo de medida em relação àquilo. O A do SMART é atingível. E o que seria essa meta atingível? A gente tem que determinar um tipo de meta que a gente vai dar conta de fazer. Ela tem que ser uma meta desafiadora, mas ao mesmo tempo uma meta atingível. Por exemplo, a minha meta é acabar com a fome no mundo. Não que não seja impossível, mas é uma meta assim, difícil demais de atender, né? A minha meta é criar a paz mundial. Não é algo que depende de você. Então você precisa de estipular sua meta, algo que seja realmente desafiador, mas ao mesmo tempo seja algo atingível, que você dá conta de fazer. Porque senão o efeito é o inverso. Ao invés da meta te estimular, a meta vai te desestimular. O R da meta SMART seria relevante. Então a gente precisa também ao criar uma meta, é necessário a gente fazer algo que seja realmente relevante. Ajuntar 1.000 reais até o final do ano. Talvez não seja tão relevante assim, olha, então tem que ser algo que realmente seja desafiador para você, você tem que pensar nisso. E o T do SMART é temporal, então é o quê? Toda meta precisa de uma data. Não dá para você colocar assim, por exemplo, olha, eu vou juntar 5.000 reais. Quando? Se eu não falar quando, pode ser em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, para você compor uma meta, que seja ela simples ou que seja ela complexa, é necessário você estipular uma data. Fazendo isso, a gente criou uma meta SMART. E o primeiro passo extremamente importante para a gente poder conseguir atingir uma meta é o quê? É ter clareza. Então, se a gente não tem clareza, como que a gente vai atingir uma meta, né? É aquela história, como que você vai focar em algo que você não sabe que algo é esse? Como que você vai direcionar seus comportamentos para atingir as metas se você não tem clareza das suas metas? Então a primeira coisa extremamente importante é o quê? Ao definir a meta, ela tem que estar clara, ela tem que estar objetiva. Então, por isso que a gente passa por aqueles 5 passos do SMART. Então agora a gente vai partir agora para o plano de ação, que é o item número 2. O primeiro é ter a meta. E o que é e para que serve um plano de ação? O objetivo de um plano de ação é permitir que você transforme uma intenção ou um objetivo principal em um passo a passo multidirecionado. Por que multidirecionado? Porque você pode incumbir outras pessoas de te ajudar naquele plano de ação, com etapas bem definidas de começo, meio e fim, de modo que ao concluir todas as tarefas, o objetivo principal será alcançado. O plano de ação basicamente é uma planilha dos quais você lista todos os itens que são necessários para você atingir aquela meta. Ele desmembra uma grande tarefa em passos bem definidos. E falando de plano de ação, eu gosto de usar o plano de ação 3W2H, que seria o seguinte, olha, o que, quem, quando,
como e quanto vai custar isso aí. E qual que é uma estrutura, então, de um plano de ação? Um plano de ação é uma coisa simples, é uma planilha, vamos pegar como se fosse uma planilha de Excel. Tem aqui as colunas, que é o 3W, 2H, eu falei, né? Então é o que, quem, quando, e os 2Hs, que é o como e o quanto custa, e o status. Então eu tenho aqui, né, no começo aqui eu tenho uma meta, estipular minha meta, o que eu desejo resolver, qual o objetivo que eu quero alcançar, e o terceiro passo é o que? É a execução do plano de ação. Não adianta nada você criar um plano ótimo, investir um tempo no plano, mas não executar esse plano. E para uma boa execução, a gente precisa de estar atento a esses 4 itens aqui, que são o quê? O primeiro, agendar as tarefas. Eu criei um plano de ação e criei uma série de tarefas. Então, o que eu preciso de fazer? Pegar aquelas tarefas e agendar essas tarefas ao longo das semanas, dos dias, dos meses. A segunda coisa, eu preciso de comprometimento, porque se eu não tenho um comprometimento, como que eu vou executar algo sem comprometimento? E a terceira coisa que a gente precisa para uma boa execução é perseverança, porque vai ter momentos que você vai sentir vontade de desistir pelas circunstâncias ou por você mesmo. Então você precisa de trabalhar bastante a perseverança. E a quarta coisa é o quê? Buscar recursos. Por quê? Que tipo de recurso que você precisa? Você tem que entender quais os recursos que você precisa para poder garantir uma boa execução. E aí a gente partindo então para o primeiro item, que é o agendamento de tarefas semanais, uma vez que você determinou qual é o seu plano, você estipulou as datas, o que você faz? Coloca essas datas na semana. E aí você pode agendar essas tarefas, por exemplo, no calendário do Google Docs, eu gosto muito de fazer isso, então você determina. Então, por exemplo, eu determinei que iria ler o livro em 7 dias. E lá no meu calendário, na minha agenda, o que eu faço? De tal hora a tal hora, eu tenho que ler tantas páginas, as 50 páginas do livro. E aí eu marco, agendo isso todos os dias da semana para poder realmente executar aquela tarefa ali. Porque senão, o que vai acontecer? No caso da leitura do livro, é uma coisa simples, mas supondo que você criou um plano de ação mais robusto para determinado tipo de ação, é necessário que você coloque essas ações ali ao longo dos dias. E o terceiro item de uma boa execução é o quê? O comprometimento. Então, é extremamente necessário que você esteja comprometido com o resultado, com a execução das tarefas, porque senão, caso contrário, as tarefas serão banalizadas e em pouco tempo estará novamente na zona de conforto e sem resultados. Então, uma vez que você estabeleceu uma meta, que você criou um plano de ação e você começou a executar aquele plano de ação, naturalmente você foi tirado da sua zona de conforto. Se você não tiver um comprometimento grande com aquilo, as chances são que você vai largar aquilo de lado, você vai deixar de fazer aquilo, você vai largar aquilo. Então, por isso que é necessário você ter um comprometimento grande consigo mesmo para você conseguir fazer a execução desse plano de ação. O terceiro item importante para a execução é o que? A perseverança. A falta de perseverança é uma das maiores causas do fracasso. A maioria das pessoas desiste logo dos seus objetivos e metas ao menor sinal de azar ou oposição. Nada nesse mundo pode substituir a persistência e a perseverança. Então é necessário que você persevere sempre, porque quando a derrota chega, quando o momento difícil chega, então quando a situação difícil chega, a coisa mais fácil que tem é a gente desistir. E o fator essencial para o sucesso é a persistência. Você precisa de continuar persistindo. Continuando aqui, o quarto item necessário para uma boa execução de um plano são os recursos necessários. Quais recursos preciso para atingir meus objetivos? Eu preciso de alguma coisa? As metas, elas precisam de recursos. Para a gente sair do ponto A e chegar no ponto B, quais recursos nós precisamos? Quais recursos eu preciso para vender mais? Quais recursos eu preciso para produzir mais? Para resolver um problema da minha área, quais recursos eu preciso? Você precisa de se perguntar sobre isso. E os recursos, existem 2 tipos de recursos. São os recursos internos e os recursos externos. Quando eu falo de recursos internos, a gente está falando de quê? Da sua dedicação, a gente está falando do seu foco, está falando da sua energia, de instrução, de conhecimento, de saúde. Porque para você determinadas metas, você precisa de ter saúde para poder conseguir fazer aquilo. E o outro tipo de recurso é o quê? Os recursos externos. Os recursos externos são o quê? Equipe de trabalho. Às vezes, para eu fazer uma meta, eu vou precisar de equipe de trabalho, eu vou precisar de algum tipo de apoio, eu vou precisar de verba, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar de um tempo, eu vou precisar de algum tipo de curso, algum tipo de equipamento. Você vai precisar de algum tipo de recurso interno, lista quais são esses recursos. Você vai precisar de algum tipo de recurso externo, lista quais são esses recursos e corre atrás deles. E depois de você ter criado uma meta, criado um plano de ação, ter executado esse plano de ação com toda essa eficácia e eficiência, você chega no seu resultado. E vamos resumir aqui como que a gente alcança resultados através das metas. Então o primeiro passo é você o quê? Estipular a meta. E o segundo passo é criar um plano de ação eficaz para atingir essa meta. O terceiro passo é você
executar esse plano de ação de forma bastante eficiente através de agendar as tarefas que você precisa de fazer. Segundo, ter um compromisso interno grande, porque se você não tiver compromisso com sua meta, você não consegue. Ter a persistência, porque você vai ser assediado a desmotivar. E o quarto aqui da execução é o que? Buscar recursos. Você tem que buscar todos os recursos necessários. E fazendo tudo isso, você vai fazer o quê? Alcançar os seus tão desejados resultados. E era isso que eu queria falar sobre metas, né? Eu espero que você tenha gostado. Escreve aqui nos comentários aqui suas dúvidas, suas sugestões, deixa seu like, encaminha esse vídeo aí para alguém que você acha que precisa de ser mais realizador na vida aí, e desejo que você seja um grande realizador através das metas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.